Nesse vídeo eu vou te ensinar como construir um workflow de backup para os teus projetos do N8N para manter eles seguros caso dê qualquer coisa na tua VPS ou na tua instalação do N8N. Essa é uma aula da nossa comunidade, então caso você tenha interesse desse material ou fazer parte da nossa comunidade, seja gratuita ou a paga, os links estão na descrição desse vídeo. Confere lá e eu aguardo todos vocês lá dentro. Nesse módulo eu vou ensinar vocês a construírem um workflow de backup dos workflows de vocês. Porém, antes eu preciso contextualizar um pouquinho o que é esse workflow, tá? Ele foi um workflow trazido por um aluno, assim como você que está me ouvindo agora. Ele me apresentou e falou assim, olha só, mestre, olha que bacana esse workflow. Cara, quando eu vi, eu falei, muito interessante. Eu já tinha pensado em construir algo nesse sentido, visando backup, segurança, essa questão de manter os projetos sempre atualizados em um drive, quem sabe? Porém, eu nunca tinha executado a ideia. Ela estava lá, anotadinha no meu sistema, porém eu nunca tinha desenvolvido ela, pegado essa tarefa para fazer. E eu vou apresentar o que ele fez aqui, então eu não vou desenhar como de costume nessas aulas, o workflow e tudo mais, porque não foi eu quem criei, e também não vou criar ele do zero, eu vou passar as etapas bem explicadinho, e também dando os créditos para ele, que é o senhor Rayone, o nosso aluno. Então vamos embora. Aqui, primeira coisa que o Rayone fez aqui, ele deixou dois acionadores, tá? Um acionador manual para a gente entrar aqui e fazer o backup quando a gente quiser, e um acionador automático, que ele vai ser acionado em determinado horário, certo? Aqui, ó, ele colocou como custom cron, porém eu não vou deixar dessa forma porque ela é um pouquinho mais complexa, e como esse workflow ele está no início dos projetos de vocês, a intenção não é complicar, e sim facilitar a vida de vocês, tá? Então aqui vocês podem colocar semanal, diário, mensal, como vocês preferirem, tá? Vou colocar aqui semanal para a gente fazer só um teste. Então a gente quer que tenha um intervalo entre o acionamento, né? Entre os acionamentos, de uma semana. Vai acontecer sempre em Sunday, acredito eu que seja segunda-feira, midnight, que seria meia-noite, e o tempo de acionamento, né, após o acionamento, o delay, digamos assim, vou deixar 0. Ok, obviamente ele não vai acionar agora, só se a gente fizesse manual, porém não é a intenção ainda. A gente, antes de fazer isso, qual que é a primeira coisa que ele faz aqui nessa parte de drive? Ele, antes de mais nada, a gente cria uma pasta no nosso drive com o mês, o dia e o ano. Então reparem, dentro de uma pasta que eu já tenho no meu drive chamada Backup Workflows, ele vai criar essa pasta aqui, ó. E dentro dessa pasta, ele vai salvar todos os workflows atualizados. Voltamos para o nosso workflow. Então, reparem, ele vai criar uma pasta com este nome dentro do meu Backup Workflow. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou criar aqui um nozinho ao lado junto com vocês. Vem em Drive. Create Folder. Aqui a gente vai selecionar, né? Folder, Create, que é a ação, Operation. O nome, a gente vai deixar o nome da mesma forma que ele colocou aqui, ó, formatado, né? Isso aqui é um código Java. Então vamos colar aqui e habilitar como uma expressão para ele puxar isso. Caso você queira salvar o dia, né? Você pode salvar como now, então daí ele vai puxar exatamente o horário, o dia, tudo certinho com um outro formato. Ou você pode renomear de outra maneira, enfim, que é a forma que você vai escolher, tá? Eu estou mostrando como o Rayone escolheu fazer. Vai ser a ação dentro do meu próprio drive. Eu vou escolher uma folder, né, uma pasta, que seria o meu backup workflow. E aqui eu vou deixar, com o output simplificado. É isso que vocês vão configurar para ter este nó aqui, fechou? Agora aqui no HTTP, o que ele vai fazer? Ele vai buscar todos os workflows que a gente tem dentro do nosso projeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho vários workflows, reparem, vários. E ele vai puxar todos esses workflows aqui de dentro do meu projeto para listá-los para mim, ok? E como é que a gente vai fazer essas listagens? Eu vou até realizar o HTTP aqui novamente com vocês. A gente vai precisar de uma operação get. E aqui, ó, ele até deixou uma documentaçãozinha, ó, no material dele, desse fluxo, aonde ele explica como precisa ser, né? Aqui a URL da onde a gente vai fazer o get vai ser a minha URL do N8N /API v1 workflows. Então reparem aqui, a minha URL precisa ser exatamente assim, correto? Vamos abrir aqui, copiar.
Porém, essa parte aqui, ó, eu preciso alterar para minha URL. Reparem aqui, ó. Preciso copiar a minha URL. Tem que ter o barra ali. Perfeito, copiei. Ok, o que mais que a gente precisa agora para enviar? A gente precisa enviar o header e a gente precisa enviar a nossa API key. Então, bora lá. Vem headers, name, API key. Aonde a gente vai conseguir essa nossa API key? Aqui no nosso painel, a gente vai vir aqui no nosso perfil, configurações, e aqui a gente tem, ó, N8N API key. Aqui, caso vocês não tenham ainda, vocês podem criar, aqui eu já tenho criado a minha, né? Vocês podem criar ela aí dentro, copiem, salva essa API de vocês aí para a gente colocar aqui dentro desse projeto. Aí vocês vão colar essa API aqui. Aqui não tem problema mostrar, porque está cortando boa parte da minha API. E é isso aí que a gente precisa para esse nó configurado. Então, beleza, configuramos esse nó também. Depois nós faremos o split. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir. Então vai vir os 29 itens. Vou executar para vocês verem. Ó, vai vir os 29 itens. Por que aqui veio um item? Ah tá, preciso mostrar, né? Perfeito. Dentro desse um item, no caso, né? Desse um único JSON que ele me retornou, veio todas as minhas listagens dos meus fluxos. Perfeito? Porém, eu preciso fazer o split dessa lista. Eu preciso abri-las para me identificar quais são cada fluxo. E é o que a gente faz exatamente aqui no split. Então, repare, a gente vai buscar esse JSON, né, o nome de todos esses fluxos. Eu tenho 29 fluxos, então o meu split ele vai abrir. Então ele vai pegar toda aquela montoeira de dados que eu tenho e ele vai, digamos, entre aspas, classificá-los para mim trabalhá-los aberto, vamos colocar dessa maneira, para ficar mais fácil de tu entender a explicação. Fechou. Ele abriu os itens aqui para mim. Agora a gente vai, no workflow do Rayone, a gente vai tanto pegar o nome de cada um dele, pelo que eu entendi aqui do fluxo dele, quanto também a gente vai buscar cada workflow. Então, a gente vai fazer uma nova requisição GET, assim como a gente fez aqui para buscar os workflows que a gente tem lá dentro. Porém, agora a diferença, né, a única diferença basicamente que a gente vai ter aqui, ó, é que aqui no final a gente vai buscar o ID desse workflow. Então, reparem, quer ver? Vamos abrir aqui. E aqui a única diferença, né, a gente pode chegar aqui, copiar esse código, vocês podem copiar esse nó, colar aqui do ladinho de vocês, e aqui a única alteração que vocês vão precisar fazer é ao final do workflows aqui, ó, vocês vão colocar um barra e adicionar este ID aqui, ó, vocês vão puxar este ID, que é justamente o ID de qual fluxo exatamente vocês estão querendo baixar, porque vejam bem, vamos lá. Primeiro a gente baixa todos os fluxos. A gente busca informação de todos os fluxos. Depois a gente vai buscar a informação específica de cada fluxo para a gente salvar lá dentro do nosso drive. Essa é a premissa que o Rayone quis fazer aqui. Então beleza, a configuração vai ser praticamente a mesma do outro HTTP, quero dizer, né? Depois disso a gente vai passar pelo merge. O que o merge faz? Ele vai juntar os dados. Então ele vai pegar duas entradas e vai, digamos, esperar as duas entradas encherem para depois ele retornar as duas em uma única, entende? Condensada, vamos dizer assim. Aqui eu executei o merge, né, pra gente ver. E olha só, vamos botar um esquema. E olha só, ele vai me retornar toda a informação daquele meu JSON, perfeito? Porém, estruturado, então ele vai me retornar um item de cada vez dessas 29, tá bom? Então aqui ele vai salvar um item por vez. Ele vai salvar o primeiro workflow, o segundo workflow e assim todos os que eu tenho lá dentro, tá? Aqui, ele vai converter o arquivo JSON que a gente tem para um binário. Vamos ver, deixa eu só ver como é que ele salva aqui, agora eu não me lembro. Aqui nesse mover dados binários, né? Ele vai converter os arquivos JSON que ele está recebendo ali daquele merge para o formato binário, tá? Depois, então, dele fazer essa conversão de JSON para um formato de arquivo binário, ele vai salvar o workflow lá dentro daquela pasta, né? Vai criar os workflows aqui dentro com o formato correto. E o que a gente precisa? A gente vai... O nosso recurso vai ser justamente um arquivo. A gente vai trabalhar dentro de arquivo. Iremos trabalhar com a operação de upload. A gente vai subir um arquivo lá para dentro.
A gente vai habilitar a opção de arquivo binário, que é muito importante, porque a gente fez essa conversão justamente para isso. O input do binário vai ser o data, né? Que é como a gente está emitindo aqui, ó, o destination key, né? A saída. Vamos fazer o teste aqui, ó. A saída ela vai vir com esse formato, né? Esse nome, justamente porque eu não dei um file name para ele, certo? Antes de a gente habilitar isso aqui, vamos só testar. Eu quero mostrar para vocês. Ele vai cuspir no binary data aqui, ele vai cuspir o arquivo com o nome data, ó. Reparem, data. E é esses arquivos data ou data que a gente vai precisar salvar. E aqui, ó, como é que ele fez essa parte? Vamos ver no esquema. Ele salva justamente com o name, ó. Aqui nesse caso ele vai pegar lá do próprio node do merge lá, né? Ele vai pegar daqui. Ele vai pegar justamente esse name, ó, reparem, name ali, e ele acrescenta .json, que é a extensão do arquivo, certo? Aqui ele habilita a opção de Resolve Data, e aqui, ó, como os parâmetros, ele vai passar justamente o ID, reparem, quer ver? Aqui nesse criar pasta do dia, né? Ele vai cuspir esse ID aqui, tá vendo? Ó, esse 1, VM aqui, barará. É justamente esse ID ali que a gente precisa passar como parâmetro. Então ele vai vir aqui, vai habilitar para passar esses parâmetros, vai vir no esquema. E aqui no merge, ó, reparem, cadê? Vamos minimizar aqui, ó. Ele vai buscar este ID aqui, ó, para colocar aqui para a gente fazer o upload lá para dentro. E o que eu vou fazer agora? Eu vou excluir tudo que eu tenho aqui, todas essas pastas de teste, e eu vou mostrar o workflow funcionando para vocês. Reforço que esse workflow de fato não construí do zero, porque não quero roubar os créditos. Ele não foi eu quem construí esse workflow, mas eu acho que aqui vocês já conseguiram entender qual que é a premissa dele, né? Acho que como não é um workflow muito difícil, é tranquilo para vocês entenderem. Aqui ao final desse workflow todo, ele nesse caso, ele ainda fez avisar ele no WhatsApp, no número dele, ó, o upload foi concluído com sucesso, né? A partir do momento do horário que ele programou. No meu caso, eu não vou falar sobre isso aqui, vou deixar desabilitado, porém é um recurso interessante, tá? Caso vocês queiram implementar, faz sentido sim. Então eu vou limpar todas as execuções aqui rapidinho e deixar ele executar. Reparem que aqui, ó, ele já criou a pasta para mim e ele vai começar a criar os projetos, ó. Criou o primeiro, o segundo, e aqui ele vai começar a colocar todos os projetos ali dentro para mim. Então eu vou reforçar só mais uma vez. Aqui temos a parte de acionamento, que tanto pode ser semanal, mensal, enfim, ou manual. A gente chega aqui e ativa. Primeiro a gente vai criar esta pasta aqui, ó, desse backup workflows aqui, ó, perdão, desse janeiro 30 de 2025. Vocês podem criar com o nome que vocês quiserem, então fica a critério de vocês isso aí. Depois a gente vai consultar todos os nossos workflows, depois de ter criado a API key lá dentro do N8N. A gente vai fazer o split dessas informações, então a gente vai buscar um material único, vai vir uma única saída com todos aqueles workflows, e a gente precisa abrir aquela saída em todos, classificando, né, todos os workflows que a gente tem, digamos assim. Depois a gente vai buscar o workflow específico que a gente quer trabalhar e fazer a consulta. E aqui, se eu não estou enganado, e aqui para cima a gente vai passar também a informação desse split. Acredito eu que ele fez isso, acredito não, né? Ele fez isso justamente para conseguir buscar o nome junto com o arquivo. Então vai vir o binário, digamos assim, vai vir o JSON, que ele baixou específico do projeto, e também lá em cima vai vir o nome do projeto, entendeu? É aqui com o merge, ó. Então, por exemplo, aqui ele baixa o projeto e aqui vem o projeto para ele classificar o nome, certo? Aí aqui ele vai converter esse projeto aqui para um arquivo binário e depois vai fazer o upload lá para dentro dessa pasta que foi criada do Drive. Vai fazer o upload deste arquivo aqui com este nome aqui, né? Com o nome que veio por aqui. Então, do arquivo que foi convertido aqui com o nome que veio aqui para cima. E aqui ele vai, aqui nesse caso do workflow, né, ele limita
para passar uma única informação, um único dado, para ser enviada a mensagem lá para ele na Evolution. Nesse caso aqui, a gente poderia desabilitar esse fluxo, tá? Esse restante, perdão. Não, pra gente não tem muito sentido. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como funciona dentro. Olha só como é que fica. Eu achei interessante demais esse projeto aqui, tá? Facilita muito a nossa vida. Eu de verdade espero que você tenha entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, a gente vai estar à disposição lá no teu grupo particular de suporte. Isso aqui pode ser implementado tanto para você na tua VPS quanto na VPS dos teus clientes como segurança.